Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vejamos também Mateus capítulo 18, um pouco adiante no mesmo evangelho. Mateus 18, versículos 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Senhor amado, nos prostramos diante de Ti mais uma vez, agradecidos por tudo que Tu tens depositado nos nossos corações nesses dias aqui. Tua palavra preciosa, mas também a comunhão tão maravilhosa de tantos irmãos, de tantos lugares. Senhor, como nós Te louvamos e Te agradecemos. Agora, neste último dia, nessa última manhã de conferência, nós pedimos, Senhor, por misericórdia e graça Tua completa, o que Tu tens que falar, da minha parte, da parte do irmão Luiz também. E, Senhor, completa e deposita em nossos corações tudo aquilo que Tu deseja, que possamos receber e que estejamos abertos para que a Tua palavra venha do céu,
Produza em nós o fruto que tu desejas e retorne para o céu em glória e honra para o teu nome, Senhor. Nós te pedimos, entregamos esses momentos nas tuas mãos. No nome do Senhor. Irmãos, até aqui nós vimos a posição espiritual em que nós somos colocados quando nascemos de novo. Me refiro ao que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos. Nós vimos que já fomos assentados em lugares celestiais. Se estamos falando de chamamento celestial, precisamos lembrar disso. Já fomos assentados. Isso é o que nos é dito no capítulo 2 de Efésios. E, portanto, nós temos necessidade de conhecer esses lugares celestiais, de experimentar estes lugares celestiais, de habitar nestes lugares celestiais. Nós somos chamados, como vimos ao olhar o profeta Abacuque, a uma vida nos lugares altos, a uma vida que se ergue em comunhão constante com o Senhor, de modo que ela fica acima do plano terreno. Evidentemente, irmãos, que isso não quer dizer que nós fugimos das realidades da vida cotidiana que cada um de nós enfrenta. Nós continuamos vivendo aqui. Isso é uma maravilhosa, entre aspas, contradição da vida do cristão. Ele antes vivia só no plano terreno. Agora ele foi elevado. E ele vive no plano mais alto. Ele deve aprender a viver no plano mais alto. Mas o Senhor orou por nós. Ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então essa vida no plano mais alto, essa vida de lugares altos, ela é uma vida que nos emancipa de vivermos escravizados pelas contingências da terra. E por isso temos que conhecer os nossos lugares altos. Eles têm que se tornar nossos. Eles têm que se tornar aquele lugar que pelo hábito, pela frequência com que nós os frequentamos, eles se tornam nossos. Aquilo que Abacuque chama de a sua torre de vigia, a sua fortaleza, está lá no seu livro. E aí nós lembramos que isso fala daquilo que o Senhor nos disse, nesse mesmo sermão aqui, que estávamos lendo em Mateus 6, Sermão do Monte, que ele fala da porta fechada. Entrar no quarto, fechar a porta e estar em secreto diante do Pai. Também vimos a respeito do trono de Deus. Ontem nós falamos sobre o trono de Deus. O trono de Deus é algo muito interessante. Paulo esteve lá. Paulo conta aos coríntios que 14 anos antes de escrever aquela segunda carta para eles, Paulo diz que esteve lá. Mas ele não diz muita coisa. Ele fala que ouviu coisas inefáveis. Cerca de 50 anos mais tarde, João tem a visão de Patmos. Passaram-se 50 anos, mais ou menos, e João é levado a ver o trono de Deus. E João, sim, ele nos descreve o trono de Deus como nós vimos ontem. Essa descrição mostra a importância de nós conhecermos esse lugar. Muitos são aqueles, meus irmãos,
que fogem do livro de Apocalipse, que têm medo do livro de Apocalipse. É curioso que João Calvino escreveu comentários sobre 65 livros da Bíblia, mas não sobre Apocalipse. Mas Apocalipse é um livro que contém verdades muito preciosas. E dentre elas está conhecermos o trono de Deus. Lá nós veremos Deus assentado. Lá nós veremos o nosso Cordeiro glorificado, governando em autoridade. Ele é o Rei, Ele é o Senhor e também Ele é o nosso sumo sacerdote. O nosso Senhor está lá, à destra do Pai, com o livro nas mãos, governando e estabelecendo o propósito de Deus em todo o universo. Diante deles estão aquelas 7 tochas diante do altar, 7 Espíritos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no trono. Ali nós vemos os 4 seres viventes, aqueles querubins que governam o mundo criado. Nós vemos os 24 anciãos, aqueles anjos que governam a atividade angélica no mundo todo. Nós vemos aquele trono ativo, trovões, relâmpagos e sons. Um trono ativamente ocupado com o estabelecimento do propósito de Deus em todo o universo e em cada um de nós. Nosso Senhor está lá, intercedendo por nós. Vive para interceder por nós lá naquele trono, de modo que sejamos salvos totalmente, de modo que o seu propósito se cumpra completamente em nós. Por isso, irmãos, é muito importante vermos o trono, porque essa visão do trono, ela fortalece a nossa fé. Ela nos faz ver que, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar de tudo que aparenta ser tão difícil, tão complicado, apesar dos nossos fracassos, há um Deus que reina, há um Cordeiro no trono, há um Espírito que opera em todos os cantos da terra. Há milhões e milhões de anjos cooperando com o Espírito e atuando como ministros a favor de nós, herdeiros da salvação. Esse trono é muito importante. Se nós não vemos esse trono, irmãos, nós não veremos o propósito de Deus. Se nós não vermos a atividade desse trono, nós vamos desfalecer. E a nossa vida cristã, ela não vai ter sentido. Quando nós vemos não só o trono, mas as regiões celestiais como um todo, nós vemos, Cristo está entronizado lá. Nós fomos colocados lá. A igreja deve estar lá, manifestando a multiforme sabedoria de Deus, agora, de principados e potestades. Tudo isso é muito grande, irmãos. Tudo isso é muito maravilhoso. Nós vamos ver que lá no trono, Deus, por meio do seu Filho Jesus, está fazendo uma obra.
Uma obra que o livro de Apocalipse desde o início nos diz que é de nos transformar num reino de sacerdotes. Então, irmãos, é muito importante que nós não deixemos de ver esse trono. É muito importante que nós entendamos por que aqueles anjos depositam as suas coroas aos pés do trono. Porque não foram eles que foram chamados originalmente para reinar. Deus deseja que a sua criação, o ser humano, o homem, ele venha a reinar sobre esse universo. Esse é o propósito de Deus. Meus irmãos, quando você pensa na sua salvação, não pense em termos pequenos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, para que nós demos lugar ao orgulho, à vaidade, à presunção. Se isso acontecer, nós perdemos completamente o propósito do que estamos falando. Não, mas existe um propósito maravilhoso da parte de Deus. Romanos 8,17 diz que se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Apocalipse fala, reino e sacerdotes, lá no capítulo 1. E no capítulo 5 nós vemos os 24 anciãos louvando ao Cordeiro, porque Ele nos fez reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Você percebe, meu irmão, minha irmã? Sabe, nós temos contingências de vida. Às vezes estamos em casa, lavando louça, limpando, no trabalho, suando. Às vezes estamos estudando, indo à aula, estudando em casa, trabalhando duramente. Às vezes estamos lidando com os nossos filhos. Às vezes nossos filhos estão lidando conosco, né? Isso é a nossa vida aqui na terra, são as circunstâncias nas quais nós estamos colocados. E viveremos nessas circunstâncias. Somos chamados a vencer nessas circunstâncias. Mas é necessário conhecer que há um alvo maior. Um dia reinaremos com Ele. Um dia nos será dada a autoridade. 5 cidades, 10 cidades, lá na parábola que o Senhor nos conta. Meus irmãos, esse objetivo do Evangelho é muito importante. Por isso que é importante conhecermos o Senhor na sua humanidade, como Ele andou sobre essa terra, o Cristo encarnado, que veio a esse mundo, que se esvaziou da sua glória e majestade, não da sua divindade, e que viveu entre nós como homem, nas nossas limitações. Por isso é importante conhecer o Cristo crucificado, aquele que foi até o Calvário e que ali conquistou grandiosa salvação para nós. Mas também precisamos conhecer o homem na glória, aquele que foi exaltado, compareceu diante do Pai, tomou o livro e se assentou à sua destra, e hoje é o homem na glória, nosso sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para que nós pudéssemos ir até lá com Ele. Se nós não tivermos essa visão do trono e do propósito de Deus, meus irmãos, será difícil caminhar a vida cristã. Nós andamos no caminho que nós andamos porque nós vemos o alvo. Quando nós descobrimos que estamos sendo trabalhados para a glória. Lá em 2 Timóteo 2,12,
Paulo diz: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Você não foi chamado para construir uma casa, para conquistar um bom emprego, para ser promovido no emprego. Você não foi chamado, nem mesmo coisas nobres, como criar uma família, ter filhos, ter netos. Isso faz parte, isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, isso é secundário diante do grandioso propósito eterno, de que nós sejamos transformados à imagem do nosso Senhor, para expressarmos a sua glória, para mostrarmos a esse mundo que todas as coisas devem convergir nele, para mostrarmos a esse mundo que ele deve encher todas as coisas. Nós fazemos isso individualmente, nós fazemos isso em nossas famílias, nós fazemos isso na igreja onde nós congregamos. E nós faremos isso de uma forma mais plena ainda, mais gloriosa no futuro. Estamos sendo formados para isso, para participar dessas glórias eternas com o nosso Senhor. Por isso, somente quando temos essa visão da glória do Cordeiro no trono e da glória do propósito do nosso chamamento celestial, é que então nós somos encorajados a caminhar. A minha ênfase não foi o caminho, e nem hoje eu vou falar do caminho, mas o caminho, meus irmãos, é muito importante. Nosso irmão Romeu ontem à noite falou a respeito do caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho pelo qual nós chegamos à glória. É o caminho pelo qual esse propósito se consolida em nós. E não se engane, meu irmão, minha irmã, é o único caminho. Se não for por este caminho, não chegaremos lá. Então nunca esqueça, o caminho da cruz é fundamental. Contudo, irmãos, lembre-se, a cruz, mesmo a cruz do Senhor Jesus Cristo, e a nossa cruz também, ela não é um fim, ela é um meio. A cruz não é a finalidade da nossa vida, ela é o meio pelo qual nós alcançamos o fim das nossas vidas. É muito importante que nós vejamos o trono da glória de Deus, porque sem vermos esse resultado glorioso, essa cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém, as pedras preciosas, que somos nós, que estamos lá. Quando nós vemos isso, quando nós vemos uma eternidade conhecendo esse Cordeiro, vivendo aqui, primeiramente 1000 anos nesse mundo, sem o inimigo, sem tentação, e depois no novo céu e na nova terra, quando nós vemos a glória de participar disso, então a cruz se torna algo maravilhoso, um privilégio para nós, porque é o único meio de nós chegarmos lá. Portanto, irmão, não fique assustado com a cruz. Eu sei que tem muitas pessoas que temem a cruz, que temem se escolherem o caminho da cruz, vão ser castigados com muitos sofrimentos e dificuldades. Como Pedro diz, se necessário, virão sim muitas tribulações. Ele vai aplicar na medida perfeita o que é necessário.
Esse é o único caminho, irmãos. Não há outro. Mas é um caminho glorioso. Meus irmãos e minhas irmãs, não temam a cruz por causa de coisas como: o Senhor vai me mandar uma doença incurável. Eu vou sofrer um acidente. Eu vou ser disciplinado dessa forma. Vou perder um ente querido. Vou perder meu emprego. Se isso acontecer, fique olhando para o trono. Fique olhando para aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele vai prover o necessário para a sua vida. Mas, meus irmãos, o que nós mais precisamos atentar não são esses grandes eventos que acontecem de vez em quando, mas são as pequenas coisas do dia a dia, onde o Espírito Santo vai tentar nos mostrar quão carnais nós somos, como nós amamos a nós mesmos, como nós somos rápidos em agir quando é conveniente, e como nós somos lentos em agir quando não é conveniente. O dia a dia, as pequenas situações. Meus irmãos, o caminho da cruz é assim. A minha língua, os meus pensamentos, as atitudes que eu tenho com meus irmãos, meus preconceitos. Nós somos cheios de preconceitos. Então, nessas coisas pequenas é que o caminho da cruz tem que aparecer, para ele começar a nos marcar. E essas marcas vão nos mostrando o que é de Cristo e o que não é de Cristo. E aí nós vamos experimentando várias situações diárias de morte e ressurreição. Então, irmãos, o trono é muito importante para nós vermos que há um propósito glorioso. Se hoje sofremos com Ele, logo reinaremos com Ele. Se andarmos nesse caminho, seremos preparados, etapa por etapa, situação por situação. Mas lembre-se, como nosso irmão mencionou, a cruz não é compulsória. O Senhor não joga a nossa cruz em cima de nós. Se alguém quiser vir após mim, você pode rejeitar este caminho. Você pode rejeitar aquelas situações que o Espírito Santo traz. Se você rejeitar, você vai entristecer o Espírito. Se você continuar rejeitando, você vai acabar apagando o Espírito. E aí, meus irmãos, a consequência, se isso continua acontecendo na nossa vida, se os anos se passaram, eu conheci o Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, mas eu rejeito, eu entristeço o Espírito, eu apago o Espírito e eu acabo cauterizando a consciência do Espírito. A consciência, ela fica endurecida ao ponto de que nós perdemos a sensibilidade para o Senhor. Então, que isso não aconteça. E que nós vejamos a glória do nosso chamamento. Estamos sendo disciplinados, treinados, talhados para sermos reis e sacerdotes e reinarmos com Cristo, debaixo de Cristo, participarmos da administração dos negócios eternos com Ele. Para isso nós estamos sendo formados. Então, irmãos, como é que nós podemos amar nós mesmos? Como é que nós podemos frequentemente ficar ofendidos? Como é que nós podemos frequentemente ficar decepcionados porque as nossas expectativas não foram correspondidas? Não, irmãos.
Vamos olhar para o trono. Há um objetivo para o qual o trono inteiro está trabalhando, que é que aquele homem que já foi entronizado, já está exaltado, porque só ele é digno, ele possa ter com ele muitos filhos, formados, talhados à mão, para reinarem com ele. Por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. O chamamento celestial. E hoje eu gostaria de ver um aspecto prático. Meus irmãos, tem muitos aspectos práticos. Nossos irmãos, o Amauri, Luiz Fontes, irmão Romeu, já tem tratado de muitos aspectos práticos. Eu gostaria de tratar de um aspecto prático, que, no meu entendimento, ele é fundamental. Como nós estamos conhecendo a nossa vocação celestial, como nós estamos vendo o desejo de Deus para nós, como indivíduos, como igreja, e ele é tão grandioso, nós vemos que o Senhor nos ensina algo que devemos fazer enquanto estamos aqui. E isso se refere à vida de oração. Os textos que nós lemos falam de oração. E o primeiro texto de Mateus 6, o Senhor nos ensina como orar. Essa oração do Senhor, ela não é um mantra, ela não é uma reza. A gente vê às vezes na televisão, né? Quem gosta de futebol, aí o time inteiro vem, né? Fazem um círculo, e aí começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Isso se chama superstição. Isso é o que o Senhor diz aqui no início, quando Ele fala: não sejam como gentios, que fazem vãs repetições, presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não. O Senhor não está ensinando essa oração para nós meramente repetirmos essa oração. Nem para orarmos de pé, para os outros verem. A oração é algo em secreto, em primeiro lugar. Existe a oração pública, mas a oração pública ela vem desses princípios que estão aqui. Nós não oramos para os outros. Muitas vezes a gente vai a situações, até reuniões de oração, e vê irmãos que estão doutrinando os outros através da oração, né? Vê irmãos que estão explicando para Deus coisas que Deus mesmo nos ensinou. Não. Mas aqui nós temos um modelo. Aqui nós temos um modelo que tem duas coisas: uma sequência de temas e uma sequência de motivos. Existem temas de oração, assuntos de oração que estão listados aqui, e existe também uma ordem, o que vem primeiro e o que vem depois. Então é muito importante entendermos isso. A oração do Senhor ela tem duas partes. A primeira está nos versículos 9 e 10. E eu gostaria de concentrar nestes dois versículos. Depois vem 11, 12 e 13. Qual é a diferença dessas duas sessões? Se os irmãos prestarem bem atenção, já devem saber disso, mas nunca é demais repetir. A primeira parte, ela trata dos interesses de Deus. A segunda parte, ela trata das nossas necessidades. Então, os interesses de Deus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra
como no céu. Aqui estão os interesses de Deus, resumidos, concentrados. Eles devem ser expandidos na nossa oração. Em seguida vem as nossas necessidades, pão nosso de cada dia, as nossas dívidas que precisam ser perdoadas, as tentações que nos assolam. Isso são as nossas necessidades. Será que nós sabemos orar pelos interesses de Deus? Certamente, irmãos, nós sabemos orar pelos nossos interesses. Sem dúvida que sabemos. Esses interesses nós apresentamos a Deus constantemente e devemos fazer isso. Faz parte da oração. À medida que nós vamos aprendendo um pouco mais, nós começamos a orar não só pelas nossas necessidades, mas nós oramos pelas necessidades dos outros, o que já é algo maior, mais grandioso. Devemos orar pelas necessidades dos outros, sem dúvida. Mas, e as necessidades de Deus? Os interesses de Deus, os negócios de Deus. Será que nós sabemos orar por isso? Devemos. Como eu já falei, um dos grandes mistérios do amor de Deus é que aprove a Ele colocar nas nossas mãos o mover da sua mão. Deus se move quando nós o movemos. Ele se deleita em colocar o seu propósito, a execução do seu propósito, da sua vontade nas nossas mãos, para que nós oremos. Você lembra Abraão, quando o anjo do Senhor, e outros 2 anjos compareceram com ele e o anjo do Senhor disse: será que eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu estou pretendendo fazer? Tendo em vista o seu chamamento. Aí nós sabemos o que aconteceu, né? Enquanto o anjo saía, Abraão acompanhou e o anjo foi compartilhando a respeito do futuro de Sodoma. Ele foi dando conhecimento a Abraão sobre o que aconteceria, os juízos de Deus com a cidade de Sodoma. E essa revelação que Deus deu a Abraão fez com que Abraão respondesse. Abraão começou a orar, a interceder. Mas se houverem tantos justos, eu não vou julgar a cidade. Mas se houver um pouco menos, Abraão foi como que negociando espiritualmente. Ele sabia que Ló estava lá. Meus irmãos, assim Deus faz conosco. Ele deseja confiar os seus segredos, Ele deseja confiar os seus negócios, Ele deseja nos mostrar o que Ele está fazendo, porque Ele quer interagir conosco. Quando Deus fala conosco, não é uma coisa estática. Deus simplesmente não diz: vai meu filho, vai para esse lugar, e acabou. Não, Deus quer se revelar, e quer revelar os seus intentos de coração, e deseja que nós venhamos a interagir com Ele, conversar com Ele, em favor dos seus negócios. Então, essas são as necessidades de Deus, como se Deus tivesse. Ele não tem. Sabemos muito bem, Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas não é maravilhoso, meus irmãos, que Ele tenha decidido colocar isso nas mãos dos seus filhos e chamar os seus filhos para participarem com Ele? Veja o próprio caso do Abacuque, que nós mencionamos, o profeta Abacuque. Abacuque estava indignado, capítulo 1 do seu livro, estava indignado com o pecado de Judá. E dizendo: Senhor, tu não vai fazer nada. Olha o jeito que essas pessoas estão vivendo. Olha os pecados.
a imoralidade, a violência, a injustiça. Não tem testemunho nenhum, esse é o teu povo, Senhor. Como é que pode? Tu vai deixar isso assim? Aí o Senhor diz, eu vou mandar os caldeus. Aí o profeta, não, Senhor, não. Não precisa tanto. Esse povo é terrível, eles são cruéis, aonde eles vão, as notícias que se ouvem é que aonde eles vão, eles destroem com tudo. São cruéis e eles são iníquos, eles nem te conhecem, não são teus filhos. Nós aqui estamos em pecado, sim, mas somos teus filhos. Então você vê essa interação, o profeta interagindo com Deus. E aí Deus vai voltar a falar com ele. E dessa interação entre revelação, resposta, oração, Abacuque termina com aquela visão do capítulo 3. Assim Deus deseja fazer conosco. Ele quer se revelar a nós, revelar os seus negócios, a sua vontade. Não só a sua vontade ampla. No caso de Abacuque, ele estava vendo a amplidão, as nações deste mundo, os propósitos de Deus. Mas, meus irmãos, isso se aplica ao âmbito pequeno da nossa vida familiar, a educação dos nossos filhos, o ganhar dos nossos membros de família, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, o nosso servir na igreja. Ali Deus quer revelar o seu coração, Deus quer nos mostrar onde nós podemos agir, trazendo reconciliação, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo edificação, trazendo correção. Tudo isso, Deus deseja se revelar para nós, para que nós respondamos a Ele primeiro, depois agindo externamente. Como já falamos aqui, o nosso Senhor Jesus, cedo na sua vida, com 12 anos, ele já tinha consciência dos negócios do seu pai. E ele se surpreendeu quando seus pais o deixaram em Jerusalém, achando que ele estava indo com a comitiva de volta para Nazaré. Eles voltaram desesperados e depois de 3 dias o acharam. E ele ficou surpreso. Mas vocês não sabiam que eu devia estar aqui, cuidando dos negócios do meu pai? Ali não tem a palavra casa. Ali é em torno das coisas do meu pai. E claro, o templo era a casa terrena de Deus na antiga dispensação. Mas vocês percebem? O Senhor Jesus, ele não disse aquilo como uma expressão de indignação. Como? Vocês não sabiam que eu ia... Não. Foi uma surpresa natural daquele menino. Como se ele dissesse, eu tenho crescido com vocês. E nós temos aprendido juntos sobre os negócios do Pai. Vocês não sabiam que eu devia estar aqui? O Senhor tinha essa consciência. Por isso que esses itens de oração aqui, irmãos, são tão importantes. A oração do Senhor começa com a afirmação da paternidade de Deus. Pai nosso. Que maravilha, né? Nós começamos a nossa oração nos dirigindo ao Deus Todo-Poderoso, que está sentado num trono de glória, mas que é o nosso Pai. Ele nos gerou por meio da obra do seu Filho Jesus. E Ele é o nosso Pai. Nos achegamos a Ele nessa base. Pai nosso. O lugar que Ele está são os céus. Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, quando essa oração é feita como uma reza na religião desse mundo, parece que fica claro, nós estamos na terra, Ele está lá longe nos céus. Não. Por quê? Porque nós já fomos assentados com Cristo nas regiões
celestiais. Espiritualmente nós já estamos nos céus. Por isso, o nosso Pai que está nos céus, Ele está muito próximo de nós. Por isso que esse trono com o arco-íris verde, do mar de vidro, ele é aproximável. Ele é também o trono da graça. Para nós que cremos, para nós lavados no sangue do Senhor Jesus, é um lugar que nós podemos nos aproximar com confiança. Portanto, o Pai não está longe de nós, irmãos. Não. Ele está muito próximo. Pelo menos Ele não deveria estar longe de nós. Para isso é importante a prática da presença de Deus. É importante acessarmos esse lugar maravilhoso, continuamente, frequentemente. Em seguida, o terceiro item de oração. Primeiro, nos achegarmos a Ele como nosso Pai. Segundo, que está nos céus, onde nós também estamos. Terceiro, adorá-lo. Esse é o primeiro item de oração. Adoração. Santificado seja o teu nome. Declaramos a santidade do nome do Senhor. Proclamamos a sua singularidade. Ele é santo, santo, santo. Declaramos isso diante dele, contemplamos a sua majestade. Declaramos o nosso desejo de que o seu nome seja santificado em toda a terra, em todo lugar. Isso é adoração. E a nossa oração, ela começa com a adoração. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que a adoração é algo que nós só fazemos em reuniões. Nosso irmão o Romeu já falou sobre isso, mas eu gostaria de enfatizar. Parece que para adorar nós precisamos de um ambiente, de um contexto. Música, aquelas melodias que arrebatam a nossa alma, aqueles muitos irmãos e irmãs cantando, e aquilo então eleva o nosso coração e nós nos sentimos bem. Meus irmãos, a adoração corporativa, a adoração na igreja é muito importante. Eu não estou falando contra isso. Pela graça de Deus, hoje à noite nós vamos adorar ao nosso Senhor aqui, neste lugar. Os que ficarem aqui em São Lourenço. É muito importante. Mas a adoração, ela começa individualmente na nossa vida devocional com o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós entramos no quarto, nós não entramos em primeiro lugar com a nossa lista de pedidos e despachamos os nossos pedidos ao Senhor. Não, nós o adoramos. Nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. Ele é o único digno, Ele deve ser adorado, Ele deve ser colocado em lugar de primazia nos nossos corações. Porque quando nós fazemos isso, nós colocamos todas as coisas no seu lugar. Então a oração começa com a adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Após adorarmos, vem então os dois pedidos específicos que se referem às necessidades de Deus, aos interesses de Deus. Meus irmãos, quando nós oramos pelos interesses de Deus, isso precisa ser algo que o Senhor grava no nosso coração. Nós só temos
real interesse por aquelas coisas que conquistaram o nosso coração. Aquilo que não conquistou o nosso coração, nós até podemos orar, mas isso não será uma oração eficiente. Então, nós precisamos rogar ao Senhor que conquiste o nosso coração para os seus interesses. Porque senão essa primeira parte da oração ela vai ficar muito sem sentido. Então, o primeiro pedido: venha o teu reino. O que significa esse pedido, irmãos? Nós precisamos meditar um pouco sobre o que significa pedir isso para o Senhor. Venha o teu reino. Esse pedido pelo reino tem dois aspectos, um presente e um futuro. Não é somente o futuro. Nós não estamos somente orando para que um dia o Senhor venha com o seu reino nessa terra. Sim, isso faz parte. Mas nós estamos orando para que o seu reino venha hoje, agora. E em primeiro lugar na minha vida. Quando nós pedimos venha o teu reino, meus irmãos, nós estamos fazendo um reconhecimento de que ele ainda não reina completamente sobre nós, sobre os nossos pensamentos, motivações, sentimentos, vontades. Nós estamos dizendo: Senhor, tu ainda não é rei completamente, vem e reina sobre mim. Eu quero que tu sejas o rei, eu quero que tu te assentes no trono do meu coração. Venha o teu reino. Meus irmãos, quando nós fazemos essa oração, nós vamos começar a entender os aspectos mais amplos. Como precisamos orar para que ele reine sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a sua igreja. Isso vai se tornar encargo. Venha o teu reino, venha o teu governo completo. Nós sabemos que o reino de Deus não se manifestou ainda, externamente falando, mas ele já está aqui. O Senhor Jesus mesmo disse aos judeus: o meu reino está no meio de vós. O reino de Deus veio quando veio o Senhor Jesus. Quando ele veio ao mundo em carne, o reino de Deus veio. Por quê? Porque ali havia um homem onde Deus reinava completamente. Ele é o reino de Deus. Quando ele veio ao mundo, quando ele andou por essa terra, quando as pessoas viam a ele, a sua pessoa, as pessoas viam o reino. Não só o rei, mas elas viam o reino. Mas hoje o reino está escondido. Aonde? No meio dos filhos de Deus, na igreja de Deus. E nós então oramos: venha, Senhor, o teu reino. Venha sobre mim. Vem sobre a minha casa. Vem sobre a tua igreja. Vem e reina, Senhor. Esse é o aspecto presente do reino, pelo qual nós devemos orar. Mas também tem o aspecto futuro do reino. O reino vai vir. Meus irmãos, o Salmo 2, ele nos diz algo. Salmo 2, ele fala de um quadro. Salmo 2, versículos de 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, isso aqui não é o retrato dos dias em que nós estamos vivendo? Os gentios estão enfurecidos na sua revolta contra Deus. Os povos imaginam coisas vãs.
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Contra quem? Contra o Senhor. E contra quem? O seu ungido. Contra o seu Cristo. E o que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aquilo que a palavra de Deus nos diz. Os princípios eternos do nosso Deus, eles são vistos como laços, como algemas, que devem ser quebrados. Então hoje nós vivemos, no fim dos tempos, uma total reversão de tudo o que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do mundo. Nós vivemos num mundo assim. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós reconhecemos isso, meus irmãos. Nós começamos a ver o que é esse mundo. Meus irmãos, esse mundo não é neutro. Nós podemos pensar assim, tem aqueles lugares, aquelas situações, aquelas pessoas do mundo, que elas são realmente más, são comprometidas com a maldade. Com esses aí eu não vou me meter. Mas com o resto, está mais tranquilo. Não, o mundo não é neutro. O mundo está em revolta aberta contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações estão assim. Não se engane. É impressionante, pelo menos para mim, irmãos, que haja muitos irmãos que creem que esse mundo pode ser consertado, que esse mundo pode ser ajeitado. Há muitos cristãos que se envolvem com política, com movimentos políticos, como se pudessem fazer uma reforma e transformar esse mundo. Nesta dispensação, somente os filhos de Deus e a igreja do Senhor, por meio do seu testemunho, podem trazer bênção e paz a esse mundo. Lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Paulo roga a Timóteo que se façam orações por aqueles que estão investidos de autoridade. Nós não vamos lá para poupar tempo. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Devemos orar pelos governantes. Para quê? Para que vivamos dias tranquilos. Para que o conhecimento de Deus alcance a todos que devem ser alcançados. Para que o evangelho possa ser pregado. Para isso. Então, irmãos, nós não precisamos nos preocupar com a política, mas nós precisamos sim orar, apresentar até mesmo as nossas autoridades diante de Deus, para que vivamos dias tranquilos, para que o evangelho continue a ser pregado, para que a igreja tenha liberdade de se reunir para edificar os santos, para que os princípios da palavra de Deus continuem a ser divulgados com liberdade. Para isso nós devemos orar. Então, quando você pensa em correr para se aliar a algum movimento político, não, irmãos. Se reúna com seus irmãos e ore pelo seu país. Ore pelas autoridades, para que tenhamos dias tranquilos. Para que o evangelho não seja impedido. É isso que nós devemos fazer. Não, você não precisa ficar preocupado. Para onde vai esse país? Nós estamos vivendo um período de muita agitação, um período de muita incerteza. A gente nota, irmãos, os cristãos por todo lugar. Isso não é de agora, já fazem alguns anos, preocupados. Mas se o fulano ganhar a eleição, o que vai ser de nós? Meus irmãos, leve isso para o Senhor. É Ele que remove reis e estabelece reis. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade é instituída por Deus. Ele coloca, Ele remove. Confie no Senhor e ore pela vinda do reino, para que venha o reino sobre essa terra.
Hoje, o reino dos céus está no meio desse mundo escondido, no meio da rebeldia desse mundo, e nós devemos orar para que em nossas vidas e na vida da igreja haja um testemunho do reino de Deus. Meus irmãos, como é que o mundo vê que há um reino? Quando o mundo olha para cada um de nós aqui e vê que há um governo diferente na nossa vida. Vê que nós seguimos um conjunto de leis espirituais que não são as leis desse mundo. Vê que honestidade para nós não é simplesmente o padrão mundano de honestidade. Vê que pureza para nós não é aquela média que o mundo aceita. Então, quando o mundo enxerga na nossa vida, quando o mundo enxerga na nossa família, quando o mundo enxerga na coletividade dos santos, na igreja, esse tipo de vida sendo vivida, então o testemunho do reino é dado. Então somos embaixadores deste reino celestial. Meus irmãos, o reino está escondido, mas o reino dos céus virá a esse mundo. Então hoje nós oramos, sim, pelo testemunho do reino entre nós, mas também oramos pela vinda do reino. Só que muitas vezes parece que tem muitos cristãos que têm medo desse reino. Quando nós dizemos Maranata, vem Senhor Jesus, será que nós somos completamente sinceros? Será que nós não pensamos assim, Senhor, quem sabe tu espera mais 1 ou 2 anos? Meu filho vai nascer, meu neto está vindo. Eu estou terminando de construir a minha casa nova. Eu estou com o meu currículo naquele emprego maravilhoso e eu acho que eu vou conseguir. Será que nós não tememos isso, irmãos? Alguns até temem a vinda do reino por motivos mais justos, porque eles olham para si mesmos e pensam assim, puxa vida, eu acho que eu não estou preparado para comparecer na presença do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor nos manda orar pela vinda do reino. E esse reino está vindo. Esse reino está chegando. Meus irmãos, eu só rapidamente trago alguns fatos da profecia bíblica. Durante praticamente 2000 anos, a nação de Israel esteve dispersa pelo mundo todo. Esquecida, perseguida. Em 1948, aquelas profecias que estão espalhadas por todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive no Pentateuco e nos Salmos, aquelas profecias a respeito do retorno de Israel como nação se cumpriram. 1948. A figueira floresceu. Meus irmãos, havia toda uma teologia, a chamada teologia reformada, que ela dizia o seguinte: tudo que se aplica a Israel no Antigo Testamento, agora tem que ser trazido para a igreja. Espiritualmente aquilo é real para a igreja, porque Israel já passou. É impressionante que hoje em dia ainda tem muitos teólogos que dizem que esse renascimento de Israel, ele não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí é uma mera distração. Meus irmãos, isso é um sinal.
Quase 80 anos já passaram. Israel voltou para sua terra, cumprindo muitas profecias. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi reconquistada e voltou a ser a capital de Israel. O Senhor Jesus falou sobre isso, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se terminasse o tempo deles. Jerusalém já está de volta a Israel. Terminou o tempo dos gentios. Meus irmãos, como é que nós estamos vendo isso? Hoje em dia, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo aquelas 3 federações de nações que estão previstas na palavra de Deus se levantando. Nós estamos vendo o Império do Norte, do qual Ezequiel fala nos seus capítulos 38 e 39. Não vamos tocar nisso. Se você quiser, leia lá. Ezequiel 38 e 39. Você vai ver que o Império do Norte, Gog, Magog, os russos, eles vão vir, com outros junto com ele, vão vir à terra de Israel. Esse movimento já começou. A Ucrânia já foi tomada. Parte dela, pelo menos. Nós não sabemos o que vai acontecer, nem estamos dizendo, mas irmãos, em 1990, um ano após a queda do Muro de Berlim, todo mundo dizia, acabou a União Soviética. Em 1990 acabou mesmo. Ruiu a União Soviética. Acabou aquele império comunista. E aí os teólogos liberais todos disseram, quem disse que esses russos aí eram o cumprimento da profecia bíblica? 1990. A Rússia foi envergonhada, até que se levantou esse último líder, Vladimir Putin. E hoje em dia, a Rússia é novamente uma formidável potência militar. Não somente isso, como é que nós vemos a Europa? Meus irmãos, depois que o Império Romano caiu, no século V depois de Cristo, a Europa permaneceu por 15 séculos como um conjunto de nações independentes que sempre estiveram em guerra umas com as outras. A Europa por 15 séculos esteve sempre com seus diferentes países fazendo guerra e se matando uns aos outros, em discórdia contínua. Até que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que também foi uma guerra dentro da Europa. Mas depois da Segunda Guerra, que terminou em 1945, o que aconteceu? Aqueles países da Europa começaram a se unir. Vários tratados foram acontecendo. Tratado de Paris de 52, Tratado de Roma de 58, até o Tratado de Maastricht, em 1992, que criou a União Europeia. A União Europeia hoje é a 3ª maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China. Agora está acontecendo algo que talvez seja a última etapa. Eles já têm uma moeda comum, eles já têm fronteiras abertas, mas agora eles estão construindo um exército conjunto, forças armadas. O guarda-chuva americano está saindo e o Império Romano revivido está se configurando. Meus irmãos, nós podemos até dizer, não é exatamente o Império Romano, a África do Norte não está incluída, a Alemanha não fazia parte do Império Romano. Irmãos, nós temos que entender o quadro mais amplo, porque senão nós vamos dar lugar à incredulidade. O fato é que Daniel profetiza sobre esse 4º império que virá de novo. Já veio e virá. Apocalipse também fala dele. Meus irmãos, será que nós estamos acompanhando o que está acontecendo?
Apocalipse fala dos reis que vêm do Oriente. O rio Eufrates vai secar. E os reis do Oriente vão vir ao Oriente Médio. Hoje, nós vemos a China se levantando como uma nação de formidável poder militar, desafiando o mundo inteiro, e cuja economia cresce tanto que nesse ritmo vai ultrapassar os Estados Unidos como maior economia mundial. Um exército de 200 milhões de soldados vai vir em direção à terra de Israel. Esse número já existe. Se somarmos as forças ali, da China principalmente, mas também da Índia, dos países árabes, do Japão. Meus irmãos, vocês percebem? Eu só digo esses fatos para perceberem onde é que nós estamos. O reino está chegando. O reino está vindo. Então nós somos chamados, meus irmãos, a nos apresentar diante de Deus, a nos consagrarmos a Deus, a servirmos ao seu propósito, porque Ele está completando tudo. As coisas externas estão fechando, estão se completando, e nós vamos ficar assistindo, nós vamos ficar passivos, ou nós vamos entender, contemplando esse trono de Deus, que as coisas estão todas se movendo segundo a sua palavra, e é tempo de nós nos levantarmos a favor do propósito de Deus, a favor da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Esse é o último pedido. Seja feita a tua vontade. Tem um detalhe. Assim na terra como nos céus. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Qual é a suprema vontade de Deus? Nosso irmão já falou disso ontem à noite, mas isso é algo que deve ser repetido. É que Cristo seja o ponto de convergência de todas as coisas. É que tudo venha a convergir nele. É que Ele seja tudo em todos. Por que nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Cristo? Porque nós devemos encher o universo com a vida de Cristo. Nós, com Cristo formado em nós, com a vida de Cristo plenamente formada em nós, nós então poderemos participar do propósito eterno de Deus, da sua vontade suprema, que é encher o mundo inteiro com seu Filho, com a vida do seu Filho, com o caráter do seu Filho, com a multiforme sabedoria de Deus manifestada nele, com as riquezas insondáveis que estão nele. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus quer fazer isso. Meus irmãos, isso é tudo muito grande, parece assim muito filosófico, né? Mas essa realidade deve entrar nos pequenos detalhes do nosso viver diário, do nosso usar o nosso tempo sozinhos, o nosso tempo com os nossos familiares, o nosso tempo quando saímos para fazer compras, quando saímos para trabalhar, quando saímos para estudar, para o lazer, em todas as situações. Esse encher de Cristo, tudo e todas as coisas, deve ser sempre o que nos acompanha. Essa é a sua vontade. Como essa vontade é feita? Assim na terra, como no céu. Então, irmãos, isso é algo muito prático. Nós estamos falando de prática. Pode parecer que não, mas isso é algo muito prático. No nosso andar, no nosso viver, nós estamos sempre trazendo o céu para a terra.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos para o texto de Mateus 18, porque é em Mateus 18 que esse pedido é detalhado. Aqui nos é dito assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vocês percebem, irmãos, aqui? Ligar e desligar. Ligar e desligar. Pode ser que a sua tradução diga atar e desatar, não importa. O que importa, irmãos, é que o nosso chamamento é ligar aqui, ativar aqui aquilo que já é real no céu. Nós trazemos a realidade do céu para a terra. E quando nós contemplamos na terra algo que não corresponde ao desejo do céu, nós desligamos. Esse é o chamado do Senhor para os filhos do reino. Então, irmãos, quando a Bíblia diz assim, quando o apóstolo Paulo nos diz, orai sem cessar, orai em todo o tempo no Espírito. O que isso quer dizer? Nós não podemos fazer uma reunião de oração que dure o tempo todo, senão nós vamos bater o carro no trânsito, nós vamos tropeçar na calçada, nós vamos quebrar a louça, enfim. Mas isso fala de uma atitude. Tem um irmão que diz que nós somos muito reativos. Nós sempre reagimos às situações, nós reagimos com atitudes. E ele diz que nós precisamos aprender a reagir com orações. Então, quando nós reconhecemos as situações diante de nós, nós devemos ligar. Se você está diante de uma pessoa que não conhece o Senhor, imediatamente você liga. Liga a vontade de Deus. Você reivindica a vontade de Deus. E se você discerne que aquela pessoa deve ser salva, e se aquela pessoa começa a demonstrar uma abertura de coração, então você prossegue com a sua oração, ligando na terra o que o céu está fazendo. Você coopera com o Espírito naquela situação, e aquela pessoa se converte. Eu estou dando apenas um pequeno exemplo. Situações em que você percebe duas pessoas que estão iradas umas com as outras, e você, então, Senhor, me ajuda a trazer o céu para essa situação. Não tente apartar, assim, pelo seu esforço próprio, mas reaja diante do Senhor. E seja ali instrumento de trazer o céu para aquela situação. E ao mesmo tempo, de repreender tudo que não é do céu. Você entende? Ligar na terra. Eu estou falando de pequenas coisas, mas isso aqui também tem o ligar às grandes coisas relacionadas à vontade de Deus. Mas perceba aqui o tempo do verbo. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Essa é uma construção complicada em português. Mas provavelmente a Revista Atualizada é a única que traz dessa forma. E ela o traz corretamente. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. O que isso significa? Que nós precisamos conhecer o céu. Que nós precisamos conhecer a vontade do céu. A vontade do coração do nosso Senhor assentado no trono. Nós não saímos ligando e desligando conforme nós achamos, conforme a nossa opinião. Eu lembro que uma vez um irmão disse, esse tipo de coisa aqui nem precisa orar. Eu posso já fazer. Meus irmãos, tudo
Toda ação nossa deve ser fruto de uma convicção de que o céu já ligou, de que o Senhor deseja. Sabe, quando você conhece uma pessoa, acho que com maridos e esposas e maridos, isso é muito claro. O marido, ele sabe muito bem o que agrada a esposa, e a esposa também. E quando o relacionamento é harmonioso, o marido faz as coisas que agradam a esposa. E a esposa também faz as coisas que agradam o marido. Quando o relacionamento não está bem, o que acontece? A esposa sabe aquelas provocações que cutucam o seu marido. E o marido também sabe quais são as provocações que cutucam a sua esposa. E eles ficam se cutucando. E o clima vai ficando pesado. Você sabe, é assim. Quando nós temos um relacionamento muito próximo, é assim que funciona, né? Quando nós temos um relacionamento muito próximo com o Senhor, quando nós gastamos tempo com Ele, com a Sua palavra, em oração, nós vamos começando a conhecer o seu coração. E aí nós ganhamos um conhecimento intuitivo da Sua vontade. Nós olhamos as situações e percebemos a falta de Cristo nelas. E o nosso desejo é trazer Cristo para essas situações. Então, assim nós conhecemos o coração do nosso Senhor em comunhão com Ele, e aí sim podemos ligar e desligar. Aqui fala de 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem. Meus irmãos, a oração individual, ela é muito importante. A oração individual é a base da oração que nós vamos fazer junto com os outros. O relacionamento com o Senhor precisa amadurecer, meu relacionamento pessoal, para que eu possa participar junto com outros irmãos em oração. Então aqui vem a questão da concordância. Os irmãos sabem da experiência de reunião de oração, né? Eu conheço um irmão, agora ele mudou, mas ele detestava reunião de oração. Por que ele detestava? Porque ele chegava na reunião de oração, aí vinha lá o irmãozinho começava a orar. Aí o irmão enfileirava 8 pedidos de oração pelaquela senhora que estava doente, pelo irmão que havia perdido o emprego, pela situação aqui, não sei mais o que. Aí aquele irmão orava 20 minutos e pronto. E os outros todos, né? Mas hoje em dia nós oramos juntos com esses irmãos. Maravilha. O Senhor nos tem aproximado tanto. Mas, irmãos, a oração coletiva, a oração da concordância, ela é muito poderosa. É por isso que o Senhor nos fala em concordância. Para nós ligarmos e desligarmos de forma eficiente, precisamos do princípio da coletividade. Se 2 dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. Aqui é qualquer coisa dentro do princípio do versículo anterior, aquilo que o céu já ligou. Então nós percebemos a vontade, o desejo do coração de Deus, e aí nós nos juntamos, seja com um, porque 2 já formam o princípio da coletividade. Mas se forem 3, melhor. Se forem mais do que isso, melhor. E ali existe entre aqueles poucos irmãos uma concordância, uma unanimidade, um desejo comum. Quando um ora, os outros oram junto. O amém não é formal, é um amém convicto. Isso é uma oração de peso aos olhos do Senhor. Concordância. O Pai vai conceder.
o pedido dessa oração. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Esse versículo é maravilhoso, porque ele diz assim: nós podemos experimentar a presença do Senhor quando estivermos com 2 ou 3. Nós não precisamos ter uma multidão. Graças a Deus, porque aqui temos uma multidão. Graças ao Senhor. Mas se houver 2 ou 3, o Senhor vai estar no meio deles, se estiverem reunidos no seu nome. Não em qualquer outro nome, mas no seu nome. Então, irmãos, aqui fala de um princípio. O princípio da igreja. Esse é o mínimo da igreja. É o mínimo do coletivo. 2 ou 3. Que bom quando forem mais. Mas eu creio que aqui também tem um segundo sentido, que é um segredo da oração. Quando você ora pelos interesses do reino, você não pode orar com uma multidão. A reunião de oração não é uma reunião de 100, 200. Não. A reunião de oração tem que ter essa proximidade. Para que nessa proximidade haja a unanimidade. E então se ore pelos encargos do reino dos céus. Queridos irmãos, eu encerro fazendo uma nota que é relativa à negligência da oração corporativa no meio dos filhos de Deus. Esse tipo de observação já virou lugar comum. Os irmãos já devem ter ouvido isso várias vezes. Mas onde quer que a gente vá no meio do povo de Deus, a reunião de oração, quando há, só tem um punhado. Graças a Deus por esse punhado. Porque se esse punhado estiver junto, nesse terreno de Mateus 18, em concordância, no nome do Senhor, o Senhor vai ouvir e Ele vai fazer a sua vontade. Graças ao Senhor por esse punhado, irmãos. Então, se você está num lugar que só um punhado se reúne na reunião de oração, persevere. Lá onde eu me reúno é assim. Nós estamos perseverando. Persevere, meu irmão. O Senhor vai ligar aquilo que você ligar, se Ele já ligou no céu. Ligue, seja ousado, conheça o coração do Senhor, ligue. Se o Senhor não ligou, se isso está contra o Senhor, desligue. Essa autoridade foi dada à igreja. Então, meus irmãos, é grande a negligência dos filhos de Deus para com esse enorme privilégio que é estar diante do Senhor ligando e desligando. Ah, meus irmãos, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos levante para entendermos como o reunir para orar é importante. Meu irmão, se você não é líder no lugar onde você está, mas se o Senhor colocou esse encargo no seu coração, e se você tem 2 ou 3 irmãos que pensam da mesma forma, reúnam-se para orar. Jamais num espírito divisivo, não. Mas reúnam-se para orar, reúnam-se para os interesses do Senhor. Se você é um casal que ora e conhece um outro casal que tem o mesmo encargo, junte-se a ele, orem, tragam o céu para a terra, tragam a vontade de Deus do céu para a terra. Como o inimigo tem se levantado. Meus irmãos, é muito
bom para nossa alma irmos à reunião da palavra de Deus. Ainda mais quando o Senhor nos abençoa com irmãos que podem nos edificar de forma tão maravilhosa. Como é bom irmos na reunião da mesa do Senhor, porque nós vamos adorar aqueles cânticos que falam de Cristo. Meus irmãos, isso é muito bom, mas isso são coisas que num certo sentido agradam a nossa alma. Mas e a oração? O que tem na oração? A única coisa que tem na oração é que nós vamos atender os interesses do nosso Senhor. Juntos, vamos ligar e desligar. Que o Senhor nos encoraje. E por fim, eu só gostaria de ler lá em Daniel, no capítulo 10. Rapidamente terminar aqui, irmãos, que o tempo já passou. De 1 a 5. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Agora o versículo 12 até o 14. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Não nos interessa a profecia aqui. O que interessa é o seguinte, irmãos: se nós nos dedicarmos à oração, nós vamos entrar naquele combate de Efésios 6. Há uma luta espiritual na oração. O inimigo vai se levantar contra aqueles que desejam orar pelos interesses do reino. Então, se você tem encargo de oração, prepare-se. Aqui nós vemos Daniel, ele recebeu a visão, mas ele precisava de interpretação. Ele perseverou 21 dias, até que prevaleceu a mão de Deus. E o anjo chegou até ele com a resposta. Principados e potestades nas regiões celestiais. Então, irmãos, esse é o combate que nós vivemos hoje. Sim, fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Devemos conhecer os nossos lugares altos. Somos chamados a trazer a realidade destes lugares altos para a terra. Por causa disso, vamos enfrentar esse combate. Mas não desanimemos. Perseveremos, porque o seu reino está vindo. O rei está voltando. Ele em breve chegará. Irmãos, não fiquemos passivos. Que o Senhor nos levante. Que o Senhor nos faça ver que Ele reina no seu trono. Ele tem o livro nas mãos. Ele está terminando a sua obra. Nós não estamos aqui na terra esperando que o povo de Israel construa o último templo. Nós não estamos esperando que o anticristo seja levantado. Nós não estamos esperando a besta e o falso profeta. Não estamos nada disso, irmãos. Nós estamos esperando ser levados para a presença de Cristo. Nós estamos esperando que Ele complete o ataviar da sua noiva
aqui na terra. Para isso nós estamos aqui. Então, irmãos, nos levantemos diante do Senhor. Prossigamos com perseverança. Há um rei que reina. Ele intercede por nós continuamente. Irmãos, que o Senhor nos encoraje e nos leve adiante. Porque o nosso rei vem. Ele já reina nos céus. E ele reinará em breve na terra. Aleluia. Vamos orar. Senhor amado, nós te bendizemos pelos teus propósitos eternos. Obrigado por estarmos aqui. Senhor, encoraja os nossos corações. Queremos ir adiante. Não queremos apenas conhecer a nossa vocação celestial, mas queremos também trazer o céu para a terra. Queremos que as realidades celestiais estejam vivas e operantes nas nossas vidas e na tua igreja, para que o teu testemunho seja dado aqui nesse mundo. Senhor, leva-nos nesse caminho, Senhor. Queremos glorificar o teu nome. Senhor, sabemos que tu nos chamas para no futuro reinarmos contigo. Mas, Senhor, hoje queremos ser preparados, treinados, disciplinados para esse reino. Oh, Senhor, que possamos ver o fim da nossa salvação. Leva-nos adiante, Senhor. Cada irmão, cada irmã aqui, ao retornar para a sua assembleia, fala aos corações. Que a palavra que foi dada aqui, Senhor, possa ser espalhada e de alguma forma venha a glorificar o teu nome e cumprir o teu propósito. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e nos encomendamos às tuas mãos. Ó Pai, no nome do teu amado Filho. Amém.